E aí, antes da gente começar oficialmente, só alguns recados. Então, o primeiro eu já dei que está sendo gravado. O segundo, pedir para vocês ficarem com os microfones desligados, por favor. Talvez em algum momento a gente tenha alguma interação, mas é mais por conta do ruído. Quem sentir de abrir a câmera também é muito bom, porque a gente sente que a gente está mais pertinho do outro, né, Carlos? É bom a gente ver o outro, né? A gente vê o outro, o Fabrício já começou ali. E, bom, e no mais, sejam bem-vindos. Tem mais gente aí entrando, acho que o pessoal vai chegar aos poucos. É uma enorme satisfação estar aqui em casa, né? Recebendo vocês, recebendo o Carlos de alguma maneira também. Obrigado. E, enfim, é muito bom. Então, sejam todos bem-vindos para esse Chá com Tia, segunda edição, né, Carlos? Sim, Gabi, obrigado aí pelo convite, pelo chá, pelo bolo também, né? Virtual, mas obrigado. Quem sabe um dia a gente faz o chá com ti presencial, né? É possível, né? Mas por enquanto está muito bom assim. Obrigado pelo convite. E vamos prosear um pouquinho em torno de uma xícara de chá, né? Eu lembro de uma frase do Confúcio, né, que é um mestre chinês, já que a gente está falando de Qi, enfim, Feng Shui, de cultura chinesa, né, uma frase do Confúcio, que diz o seguinte: é preciso comprar arroz e flores. Arroz para viver e flores para ter pelo que viver. Então, eu penso que esse é um dos sentidos do nosso chá, né? A gente tem o arroz e tem as flores aqui. Então a gente tem o viver e tem o pelo que viver, que é essa interação, que é essa troca, que é o afeto, que é o crescimento, que é o aprendizado, que é a partilha. Tudo isso dá um sentido para o nosso cotidiano, dá um sentido para o nosso viver, né, Gabi? Isso que eu penso. E você? Sim, eu acho que o chá ele aquece, né, o coração de alguma maneira. A gente tem que ativar o fogo da casa ali quando vai colocar água para ferver. De alguma maneira a gente fala de nutrição, a gente fala de autocuidado também. E é algo que todo mundo precisa, né? Parar um pouquinho, uma pausa para tomar um chá, colher uma ervinha ali ou fazer com uma ervinha já pronta, enfim, já comprada, né? E aí, aproveitando esse gancho, antes da gente começar, eu queria ler um trechinho aqui de um artigo do Carlos mesmo, da revista Bons Fluidos. E aí, gente, que eu era fã de carteirinha do Carlos, eu sou até hoje, né? Mas antes de imaginar trabalhar, Obrigado pelo carinho, né, Gabi? Obrigado pelo carinho. é muito bacana isso, assim, porque comecei estudando, lendo Feng Shui, conheci, eu acho que minha avó já falava muito, minha avó era muito supersticiosa, aquela que não pode ficar com o sapato virado, senão a mãe morre, então era essa minha avó. E ela já trazia essa coisa para casa, mas eu lembro que eu conheci mesmo o Feng Shui através da revista Bons Fluidos. E aí eu tenho as edições, né, para não ficar guardando a revista, eu tenho as edições aqui, ó, vários Carlinhos, ó, dos textos que eu, que Legal. eu gostava, que eu colecionava, né? E aí eu vou ler um trechinho, então, pra gente começar. Não lembro o ano aqui, porque quando eu cortei não tá o ano, mas enfim, tudo bem. Fala assim, então, é um texto do Carlos, né? Cozinhar, mais reciclar, igual estimar. A chuva está caindo na copa do meu chapéu. Quando vou para sua casa, parece que vou para o céu. É assim que me sinto como hóspede de Dona Francisca, minha ex-faxineira rezadeira, e o seu marido, o Antônio. Aqui o dia começa junto com o canto do galo. Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. E eu estou calmo, tranquilinho ainda, quando ouço Dona Francisca caminhar pela casa, orando e abençoando. Na hora do café, ela abraça o pão com as mãos e diz: que traga união e paz. Após a faxina, joga pétalas de flores nos quatro cantos da casa, com uma boa intenção e deixa por 3 dias. Faz isso, faz aquilo. Ela insiste que temos de fazer o melhor, sem o esmorecimento e com esclarecimento. Então, esse texto antigo do Carlos, né, eu acho que ele retrata bem a ideia também do chá com ti,
de alguma maneira, trazer essa simplicidade, essa conexão e essa beleza, né, para o sagrado cotidiano, né, para a nossa casa de cada dia, né, Carlos, como é o título do seu livro, de um dos seus livros. Sim, nossa, eu fiquei emocionado aqui com essa viagem no tempo, né? Esse texto é bastante antigo e é um pedaço do texto, né? Ele continua, né? E Uhum. realmente Dona Francisca é um anjo que realmente é, trouxe todo um sopro de sabedorias para a minha vida, né? Enquanto ela faxinava a casa, ela ia destilando sabedorias, né? Isso virou a coluna da revista, virou o livro Casa Natural, virou um curso, virou os Conselhos de Dona Francisca, que é o livro novo, né, com um tipo de um oráculo das avós. Enfim, isso dá pano para manga, mas eu penso que a nossa cultura popular, a cultura das nossas avós, é a cultura do cuidado. Isso é muito importante a gente resgatar nesse momento atual, né? Eu sempre falo isso, não canso de repetir. A crise que a gente atravessa, essa grande crise planetária, né, ela tem como fundamento, se a gente pudesse resumir no olhar da Dona Francisca, que é o olhar das nossas avós, a falta de cuidado. A falta de cuidado, não importa a razão, os motivos, o que seja, né? Mas a falta de cuidado consigo, com o outro, com o planeta, com o ambiente, com a casa, com a cidade, as várias casas que nós temos, né, Gabi? Que o corpo é uma casa, né? Nós habitamos essa casa primordialmente. Depois, a nossa morada, nosso vestuário é uma casa, ele nos protege, nos abriga, serve de expressão do nosso ser. A cidade é uma casa coletiva, o planeta, as paisagens, né? Então, nós relacionamos com muitas casas, mesmo não lembrando disso, mesmo não trazendo isso para a nossa consciência. Mas então, essa grande crise que nós atravessamos é a crise da falta de cuidado. Né? Nós vivemos uma vida atropelada, digo nós, humanidade, né? E nós esquecemos de cuidar. Né? E as nossas avós, elas guardavam essa atitude de uma forma muito tinham isso muito presente, né. Eu acho que a cultura das nossas avós é a cultura do cuidado, é o chazinho, é a erva, é o cheiro que fica no travesseiro, é o suspiro que você faz para receber alguém que vai chegar, você espera aquela pessoa chegar com um docinho, com um quitute que você já deixa guardado, né, você abre um espaço na casa, no coração para aquela pessoa se aproximar, para as pessoas queridas se aproximarem, então está muito presente na cultura das nossas avós, e a Dona Francisca representou isso muito bem, representa, né. E esse é um resgate fundamental. Eu penso que esse é um espelho que nós temos que voltar a contemplar, o espelho do cuidado, né, do feminino. Né? Nós vivemos uma cultura permeada por um excesso do masculino, do patriarcal, do patriarcado. A gente sabe disso. Né? E é um excesso, é um exagero. Né? A gente vê toda essa violência contra a natureza e etc, etc, não vou me estender nisso. Esse é um excesso, né, da força masculina mal direcionada, né, não inspirada pelo feminino, pela força do cuidado, que é a força do feminino. Então, eu penso que algo que pode nos salvar, entre aspas, tenho medo de usar receio de usar essa palavra, né, mas assim, a nossa tábua de salvação, ó, durante essa travessia, a travessia da crise que nós estamos vivenciando, eu penso que é o cuidado, que é nós nos espelharmos no exemplo das nossas avós e resgatarmos esse cuidado, esse carinho com a vida a cada momento. Mas a vida está muito apertada, tem mil coisas para fazer, tem trabalho, tem contas a pagar, tem crianças para levar para a escola. Tá bom, todo mundo tem a vida muito cheia, mas é durante esse movimento da vida que você vai exercer o cuidado. É a Dona Francisca, tá? Tem que servir o café, mas abraça o pão, e deseja paz e bem para aquele pão, porque a pessoa que vai comer o pão ela vai receber a bênção, vai comer a bênção junto, né? Você vai varrer a casa, canta para casa, né? Reza para casa, joga pétalas de flores no canto da casa. Quer dizer, são pequenos detalhes que que você pode incorporar no seu dia a dia, não é? A gente vai fazer uma live, vamos preparar um chá, vamos preparar um bolo, né? Essa live já tem um tom completamente diferente. Então, esse é um ponto, o resgate do feminino, que é representado pela Dona Francisca, pela cultura das nossas avós, eu penso que é a ponte
que vai nos levar para o outro lado, que vai nos ajudar a atravessar essa crise. Cada um de nós pode fazer isso em si, na sua casa ser, na sua casa corpo, né? Independente de ser homem ou mulher, né? Independente de gênero, né? Mas você pode incorporar atitudes que cuidam, que nutrem, né? É o resgate da delicadeza, é o resgate da simplicidade, certo? Então, isso a gente precisa de fazer. A Dona Francisca é um espelho disso para mim. Gabi, a gente não Sim, falou de uma coisa importante, é que o nosso encontro tem 3 momentos, né? é isso São que eu ia falar. os aperitivos, o chá com bolo e a sobremesa, né? A gente está nos aperitivos ainda, né? E Aperitivo. a gente vai entrar no assunto principal, que é o Feng Shui e a ecopsicologia, né? A gente vai pontuar algumas coisas interessantes, vai contar algumas histórias, depois a gente vai fechar com a sobremesa, né? O que você trouxe alguma coisa de aperitivo? Eu trouxe um biscoito, eu estou em Minas, gente, quem não sabe. Então, eu trouxe um biscoito de queijo, que é típico de Minas Gerais. Não trouxe pão de queijo, mas trouxe esse biscoito de queijo, que é um parente do pão de queijo, porque é polvilho com queijo. Esse biscoito é típico de Minas. Eu penso que ele não podia faltar, porque ele vai dar o tom, né, Vai dar do um lugar, né? Exatamente, é um pouco do temperamento do lugar aqui presente, né? sim. Mas, nesse momento primeiro, né, assim, de apresentação, né, você leu esse texto que me remeteu a Dona Francisca há quanto tempo, né? Eu não a vejo, né? A pandemia nos afastou de tudo e de todos, mas com um sentido, eu acho, para provocar essa aproximação, né, da gente com a gente mesmo. Eu penso que esse é um dos sentidos possíveis, né, que a gente pode ler nessa situação, né? Mas, Gabi, você falou também de uma apresentação, você quer se apresentar? Se for E rapidinho, eu também me apresento rapidinho, o que você acha? eu acho que essa introdução já deu para vocês sentirem a ideia do chá com tea, que nasceu de uma maneira meio despretensiosa, né? E a gente fez a primeira edição, foi no Instagram, e acabou que teve. Minha internet estava oscilando muito, porque eu moro em chácara, enfim, estava oscilando. E a gente também sentiu de trazer essa conversa para o Meet, né, hoje, até por conta dessa efemeridade que tem, às vezes, no Instagram. E é uma conversa tão gostosa, acho que essa calma, né, que aqui, de repente, que esse veículo hoje, né, para a gente compartilhar a informação, traz. Então, é um ambiente mais in, que eu acho que tem a ver, complementando o que o Carlos falou. Então, trazer esse in para essas pequenas coisas, né? Às vezes é a reunião, é esse autocuidado mesmo, para equilibrar um pouco essa energia yang que está presente em tudo, né? Todo dia a gente está muito acelerado. Então, parece que aqui a gente está numa sala mesmo, né? Mas enfim, para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriele, eu sou aqui do interior de São Paulo, de Araraquara, uma cidade conhecida como Morada do Sol. Como eu falei para vocês, eu já namorava Feng Shui aí na época da revista Bons Fluidos, mas foi quando eu virei mãe, né? Quando eu virei a casa de alguém na gestação do meu primeiro filho, que eu descobri de fato ali o Feng Shui. Então foi no momento que eu estava construindo a minha casa e estava, enfim, sendo uma casa também. E essas palavrinhas elas chegaram me transformando, trazendo conexão, e desde então eu não parei mais, assim. E faz 7 anos esse ano, né, que eu me aventuro no Feng Shui. E aí eu tenho um empreendimento que é a Harmonizares, então lá é onde eu sintetizo meu trabalho, através das consultorias também, através das vivências, de alguns produtos. E o Carlos sempre foi, sempre será uma grande referência para mim. Eu utilizo o Basai, né, que é um sistema que eu aprendi com ele, que ele ensina de uma maneira tão maravilhosa e recomendo a todos, inclusive tem alguns alunos aí do Senac, né, para fazer essa especialização depois com o Carlos. E a Sofia também, que depois a gente vai falar um pouquinho dela, né, mas a Sofia é uma grande referência minha, e eu estudo a Sofia de uma forma autodidata desde 2016, mas esse ano eu me aventurei aí a fazer a formação em Feng Shui simbólico intuitivo, que é uma novidade também, Carlos. Estou contando aqui em primeira mão. Estou fazendo Maravilha. A esse Sofia mergulho é agora. fantástica. Isso. E a ideia é essa, né? A gente agora nesse aperitivo contar um pouquinho do que é a ideia do projeto. O Carlos agora se apresentar, eu já me apresentei. Então, Carlos, conta pra gente. Então, para quem não me conhece, eu moro em Minas Gerais, sou arquiteto de formação, gosto muito de escrever. Tenho 8 livros, se não me engano, publicados. Alguns sobre a cultura popular. Sou encantado com a cultura popular das nossas avós, a cultura popular
das várias regiões do Brasil, já viajei muito, catando mesmo esses ensinamentos, essas receitas, conversando com as pessoas mais idosas dos povoados, das cidades, né? Porque são elas que guardam um pouco desse receituário, né? Dessa cultura do cuidado, né? Que está se perdendo um pouco, por um lado, mas que está sendo resgatada por outro, né? E adoro especialmente a arte do benzer, né? Que a dona Francisca me ensinou que não é benzer, é bem-ser, né? Na verdade, o que importa não é tanto a oração, não é tanto o gesto de poder, de cura, mas é o bem-ser, é a atitude de bem-ser, né? É a vontade ao bem. Isso é o que é o mais importante, isso que torna o benzedor tão potente, isso que torna o benzedor um canal, né, da cura divina, como dizia o seu Chico, né? Meu último livro, eu lancei agora, tem umas 2 semanas, chama Bença Seu Chico, é o caderno de benzeções do seu Chico do Álvaro, que foi um benzedor muito amado, uma cidadezinha mineira chamada Ipanema, fica no oeste de Minas. E eu, quando surgiu a pandemia, eu imediatamente, um amigo me convidou para que a gente pudesse se refugiar lá. Então, a cidade aqui de Belo Horizonte toda fechando, as pessoas adoecendo, porque elas não sabiam que estavam se contaminando, né? E aí, de repente, o vírus começou a se manifestar, enfim. Saímos às pressas de Belo Horizonte e nos refugiamos em Ipanema, que é uma cidadezinha bem pequena. E lá, a casa que me acolheu, que é a família desse meu amigo, então, nessa casa, eu fiquei sabendo que o patriarca, que já tinha falecido, seu Chico, tinha sido um benzedor. E fiquei sabendo que ele tinha deixado um caderno de benzeções. E esse caderno acabou chegando nas minhas mãos. E quando eu vi aquele caderno todo escrito à mão, com a caligrafia dele, as benzeções de uma vida inteira, eu achei aquilo um maior tesouro. E então comecei a fazer a tradução desse caderno, porque a caligrafia do seu Chico é difícil de ser entendido. Eu comecei a fazer a tradução do caderno e isso virou um livro sanfonado, lindo. Pena que eu não tenho aqui à mão para mostrar, mas é um livro sanfonado, porque seu Chico também foi sanfoneiro, então a gente fez essa homenagem ao seu Chico. Mas, enfim, então, especialmente essa arte da benzeção me encanta, né, que é uma arte de fazer o bem. Os benzedeiros e benzedeiras não cobram nada, é uma vida de doação, totalmente. Eles atendem a qualquer hora do dia, da madrugada ou da noite. Se alguém bate na porta, eles levantam, eles saem da mesa, eles vão lá e atendem. Então, é muito impressionante a gente ver que existe esse tipo de cultura de bem-ser, né? Existe isso, né? E é algo que a gente pode se espelhar. É também um dos elementos que pode nos ajudar a fazer essa travessia para o outro lado da crise, não é? É o bem-ser, né? Como a dona Francisca fala, abençoar significa ao bem soar. Quando você faz isso, você constrói uma ponte que te ajuda nos momentos de transição da vida, da forma como for possível para você. Busca ao bem soar de alguma forma. Você pode escutar uma música que te faça ao bem soar. Você pode fazer uma boa ação para alguém. Você pode ler alguma coisa mas você vai buscar uma forma de ressoar, de fazer com que sua vida ressoe ao bem. Quando você faz isso, você faz a ponte. Você sai do caos, você faz a ponte para uma outra realidade, né, transcaos, né, transcendente ao caos. Né? Mas, enfim, então, fechando a apresentação, basicamente é isso. Eu também me encantei com o Feng Shui há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Eu assisti a aula de uma arquiteta chinesa sobre o Feng Shui, nunca tinha ouvido falar, e me encantei, quis saber mais, e essa vontade de saber mais me levou para a China, Tibete, Nepal para estudar Feng Shui, para a Inglaterra para estudar Feng Shui, para Portugal, me levou para a escrita de um livro, me conduziu, né, pela escrita de um livro, que é um livro de consulta sobre o Feng Shui. Enfim, aí eu coordeno um seminário anual. O próximo vai acontecer em 2022, que une pessoas de várias partes do mundo sobre o Feng Shui, etc. Enfim, isso foi uma grande aventura, continua sendo na minha vida, né? E é um caminho de descoberta, um caminho de conhecimento, e é um caminho também para mim de abençoar, certo? Através disso, eu percebo que dá para abençoar, porque o Feng Shui ele não é só um receituário de cuidados com a casa, é muito mais. O Feng Shui é um dos 8 ramos da medicina chinesa. Então, é um cuidado com a vida. A medicina chinesa é uma medicina muito inteligente, porque ela é uma medicina preventiva.
Então você não espera, você não vai vivendo de qualquer jeito e aí espera adoecer para você se tratar. Não, você vai vivendo de uma forma um pouco mais cuidadosa para que você não adoeça. Né? Se você adoece, se você desliza, derrapa em algum momento do caminho, você tem recursos para você retomar a sua caminhada. Mas você faz de tudo para que você preserve a sua saúde, para que você preserve o seu ti. Daí que a gente está fazendo um chá com ti, também tem um sentido de preservar o ti, né? Porque a alegria de viver, o prazer de viver, esses momentos de felicidade, eles também ajudam a fortalecer o nosso ti pessoal, a nossa saúde pessoal, a nossa vitalidade. Mas, enfim, então o Feng Shui, como um dos 8 ramos da medicina chinesa, ele tem essa função de uma medicina preventiva. Né? Então, na verdade, quando você contempla os ambientes que você habita, eu digo não só a casa, mas corpo, casa, cidade, planeta, quando você contempla, dialoga conscientemente com essas paisagens, né? Você está preservando essa saúde. Né? E segundo a dona Mindoca, e voltando para a casa natural, para a cultura popular, uma senhora de 92 anos, que já partiu, mas foi minha inspiração durante muitos anos, muito querida, minha amiga, ela dizia: a coisa mais importante na vida é a vida. Então eu penso que essa cultura oriental, esse olhar do Feng Shui, poderia estar dizendo isso com outras palavras. Né? A coisa mais importante na vida é a vida. Então nós precisamos preservar a vida. É a cultura do cuidado, é a cultura que preserva. É mais ou menos isso. Essa apresentação meio longa, mas, enfim, meio floreada, mas, enfim, só para as pessoas me conhecerem um pouquinho, quem não me conhece, né? E podemos entrar no chá. Assim, meu chá está esfriando, Gabi. Acho que a gente pode tomar o meu chá, é chá de gengibre com limão. Nossa, o meu eu já tomei uma xícara aqui, daqui a pouco eu vou querer fazer xixi já. Não Que tem é isso? problema. A gente toma o chá e já vai liberando, abrindo espaço para sair o que já não serve mais, né? As É toxinas, isso aí. impurezas da casa, da vida, do corpo. Mas já entrando, então, adentrando aí agora o momento chá com bolo, né? Que é o momento principal. Meu bolo tá aqui, um bolo de cenoura. Opa, Minha mãe hoje, minha mãe fez um bolinho para mim, tá aqui, ó. que maravilha. O meu é de farinha integral com castanha e ameixa e passas, está aqui também. Dá para Ai, que ver. delícia. É Ai, 100%, foi bom. 100% integral. E tem uma coisa interessante nessa composição do chá, isso eu aprendi com a dona Francisca também. Na composição da casa, isso não é exatamente Feng Shui, mas faz parte do cuidado com o imaginário da casa. Né? Então, por exemplo, o meu chá, é o que tem aqui, um bule de chá que foi da minha mãe, foi do enxoval de casamento da minha mãe. Minha mãe já faleceu e tal, mas o bule ficou. Né? Eu uso o bule com o maior carinho, então tem toda essa lembrança da minha mãe. Né? A xícara eu comprei numa feira, adoro brechó, e adoro reciclar coisas também. Eu acho que a gente está nessa época de fazer isso também. Né? Então, numa feira de rua, aqui uma xícara de uma outra cidade, aí fora do país, achei essa xícara e trouxe na bagagem, que achei ela super especial. Um passarinho que eu convidei para participar do nosso chá, que foi feito por um amigo meu que é artista plástico, me deu de presente. Né? E por aí vai. Então, assim, na verdade, é interessante quando você se cerca de objetos que falam, que trazem mensagens, que trazem informação, porque aí a sua casa, a sua mesa, seu quarto, o que seja, ele fica diferente, né? Ele começa ao bem soar. Esses objetos ao bem soam. Né? O bule que foi da minha mãe, ele me ajuda ao bem soar. Né? O passarinho que meu amigo me deu me ajuda ao bem soar. A xícara que eu trouxe de uma viagem, que foi super bacana, super bonita, me ajuda ao bem soar. Essas referências, cada objeto fala. O Feng Shui fala isso também. Né? Assim, ele fala do invisível da arquitetura, o invisível dos lugares. Na verdade, é a sensação e o sentimento que os lugares transmitem, mas transmitem a partir de padrões, né? Padrões de composição de ambientes, de cores. Existem referências de padrões de bem-estar que vão te ajudar ao bem-soar. Então, essa é um pouco a proposta do Feng Shui contemporâneo, né? Um Feng Shui traduzido para os nossos dias atuais. Né? Mas é isso, Gabi. Podemos entrar no chá com bolo e falar E, do nosso tema, né? Da ecopsicologia e do Feng Shui, né? aham. Que é um tema fascinante, porque a gente está comparando Feng Shui, que é uma abordagem oriental e milenar de leitura de paisagem, seja casa, seja natureza. O Feng Shui ele tem um acervo incrível de informações,
que nos ajudam a ler as paisagens naturais, as montanhas, as árvores, os rios. Eu falo disso um pouco no meu livro. Né? Sim. Mas, então a gente está comparando uma abordagem oriental e milenar com uma abordagem contemporânea e ocidental, que é a ecopsicologia, né, que também se propõe a estudar as relações do ser humano com o meio ambiente. Né? A gente está fazendo Sim. esse paralelo aqui, assim, de uma forma bem espontânea, bem informal, né? Mas isso vai ser base, já adiantando a sobremesa um pouquinho, Gabi, isso vai ser base de um evento que a gente está promovendo para dezembro sobre isso, né? Com Uhum. 8 professores incríveis, né? Sim. Então, mas vamos falar um pouquinho da Segura aí ecopsicologia e um do pouquinho, o Feng. Carlos já está adiantando. A sobremesa, tá vendo? Tem Pois é, igual criança, né? Que come a sobremesa antes do bolo, né? e vai Mas comer. vai aí, Gabi. Mas essa é a Vai, espontaneidade Gabi. mesmo, né? O deixar fluir, né? Do Feng Shui. Sim, Antes da gente entrar nesse prato principal, o Carlos falou uma coisa interessante, ele falou das peças, né? E aí, só para contar também, que essa peça aqui era da minha avó, também essa chaleirinha, que é uma chaleirinha de metal, que ela hoje é decorativa. E eu acho que isso tem tudo a ver com a ecopsicologia também, é da gente que o Carlos falou de reciclar, né? Então, às vezes, uma garrafa, né? Vira uma super coisa legal e eu acho que tem tudo a ver com a conversa. E porque quando a gente fala de Feng Shui, a gente ouve, Feng Shui, o que é mesmo Feng Shui, né? Feng Shui é a arte de harmonizar ambientes. Legal, né? A arte de harmonizar ambientes. Mas o que é realmente harmonia, né? Quando a gente fala em harmonizar o ambiente, o que é harmonia? Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho, né? O que é harmonia para vocês. Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque para a gente tentar, de alguma forma, tangibilizar essa harmonia. Porque quando a gente fala em harmonia, às vezes é um pouco vago, né? Harmonia, mas o que é harmonia para mim? O que é harmonia para o Carlos, para a Ana Maura, para a Rosiane, para a Renata, para o Fabrício, enfim, o que é harmonia? E aí, refletindo sobre isso, né? Eu tenho esse livro aqui do Carlos, que acho que esse é um dos primeiros que ele contou. E aqui nesse livro eu descobri o seguinte, uma preciosidade, que no vocabulário indígena, a harmonia significa a expressão da essência das coisas. Então, expressão da essência das coisas. Então, como eu tenho expressado a minha essência, né, na minha casa? E o Carlos já trouxe essa resposta, mostrando aí os objetos, né, que um veio da viagem, outro ele ganhou, outra é da avó, da mãe, aliás. Então, eu acho que a gente traz essa consciência, né, para essa conversa. Eu tenho expressado a minha essência na minha casa, e o que é essência para mim, o que é harmonia para mim, e esse tentar tangibilizar para deixar um pouco mais concreto, não ficar tão vasto, porque senão às vezes o Feng Shui ele fica lá distante, né? Uma coisa meio abstrata, Feng Shui, vive em harmonia. Então, a harmonia para mim pode ter um significado diferente para Berenice, para Kelly, para Paula, enfim. E eu acho legal a gente levar esse, sabe, saborear esse chá com esse gostinho, assim, com essa reflexão. E já aproveitando então o gancho, né, eu gostaria que o Carlos contasse para a gente então desse tema que é o Feng Shui e a ecopsicologia, compartilhasse um pouco desse... Então, Gabi, aproveitando o gancho da sua fala, né, assim, que você falou que harmonia é a expressão da essência das coisas. Essa frase eu ouvi do Cacá Verá, que é um escritor indígena fantástico, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, com o qual eu convivi durante uma certa fase da minha vida. Eu organizei os cursos do Cacá, o Cacá participou de cursos que eu promovi também. Enfim, a gente esteve próximo durante uma certa fase. E essa frase que eu esqueci dele, eu nunca mais esqueci. Quer dizer, harmonia é a expressão da essência das coisas. Sim, na arquitetura, a gente usa uma frase de um arquiteto americano chamado Louis Kahn, que diz o seguinte, que a arquitetura é a expressão da vontade de ser de uma pessoa e de um lugar. Vontade de ser de uma pessoa e de um lugar. Então, por exemplo, uma casa para você em Araraquara é diferente de uma casa para você em Manaus, ou no Uhum. Rio Grande, ou em Porto Alegre, você entende? Porque a gente tem que ouvir a vontade de ser do lugar, claro, o clima,
os elementos da região, a cultura da região, de repente, em Manaus, não se constrói com esses materiais que você constrói em Araraquara. Em Manaus, você precisa de ter uma saída para o ar quente, o sol não pode bater na casa. Em Porto Alegre, você tem que proteger a casa com varandas. Em Porto Alegre, você já precisa do sol na casa, e assim por diante. Então, eu poderia, assim, estender essa ideia da harmonia para isso. Assim, a harmonia, ela é uma expressão da vontade de ser da pessoa, do grupo familiar e dos lugares que a gente habita. Os lugares têm vontades, né? Tem sol de um lado, tem vento de outro, tem barulho de um lado, tem rio do outro, enfim, tem um parque próximo, tem uma árvore muito grande na rua. São vontades que se expressam através desses elementos. Como que sua casa dialoga com isso, né? Como que você aceita essa vontade de ser do lugar e a sua própria vontade de ser, como você dá forma para isso. Agora, o Feng Shui, eu entendo o Feng Shui hoje como um dos ramos da medicina chinesa, né? É um olhar terapêutico, cuidadoso para com o ambiente que nos sustenta, porque nós recebemos informações do ambiente através dos sentidos o tempo todo. Então, os nossos sentidos são janelas abertas para o ambiente. Então, se eu tenho uma parede azul aqui na frente, essa informação está me chegando. Se a parede fosse vermelha, seria uma outra informação. O quadro que está na minha frente é uma informação. A planta, a luz está forte, está fraca, o odor, o cheiro, o tapete, a lembrança, o quadro, tudo é informação. Então, a gente dialoga com o ambiente o tempo todo, a gente recebe do ambiente o tempo todo as informações que ele contém. E isso pode ser saudável, quer dizer, a ideia é que a gente construa ambientes saudáveis e não ambientes adoecedores, que as informações que nos chegam, elas sejam estimulantes, né, que elas tenham a ver com a nossa vontade de ser. Né? Agora, a ecopsicologia, ela é uma ciência que une ecologia e psicologia. Eu conheci recentemente através da Sofia Batalha, nossa mestra querida, né? Ela vai estar presente nesse curso agora de dezembro sobre Feng e Ecopsicologia, com uma participação especial. Ela vai dar uma vivência virtual, né? Ela está lá em Portugal, mas ao vivo, que promete ser fantástica, né? Mas eu fui investir um pouco mais na pesquisa da ecopsicologia, que é uma ciência que surgiu no final do século passado, nos anos 90, por aí. E a ecopsicologia fala uma coisa que é muito interessante, que a gente pode somar ao Feng Shui. Né? Então, além dessa vontade de ser pessoal, nós somos, como base, um inconsciente ecológico. Então, além de sermos pessoas com história familiar, RG, CPF, filho de fulano, neto de Beltrano, então você tem, sabe? Então tá, isso existe, isso é um pedaço da nossa história. Mas nós carregamos em nós, segundo a ecopsicologia, toda a vontade de ser de todo um sistema de vida que nós habitamos. Quando eu fui para a China e viajei pelo Tibete, estudando a escola da forma do Feng Shui, na paisagem tibetana, com um professor chinês, a gente parava nas aldeias, parava nos mosteiros, estudava aquela paisagem, uma paisagem inóspita, é um deserto, é frio demais à noite, 6 meses por ano, as estradas ficam bloqueadas, ficavam, né? Por causa da neve, do frio, e as pessoas têm que fazer uma previsão, 6 meses do ano elas não plantam, então elas têm que plantar durante 6 meses, guardar os grãos, as batatas, as raízes para comer durante os outros 6 meses, porque nas vilas, nas aldeias não existia, não sei hoje, não existia a supermercado, não existia empório, você não podia sair de casa e comprar na esquina alguma coisa para comer, você tinha que plantar para ter o que comer. Né? E as aldeias, elas trabalham de uma forma comunitária e todos plantam em prol daquela comunidade. Mas, enfim. Então, essa questão da... Ai, acho que eu perdi o fio da meada. Peraí, o que eu estava dizendo, Gabi? Eu estava falando da ecopsicologia e da vontade de ser. Acho que o seu microfone está desligado, Gabi. Isso, você estava falando da ecopsicologia, dessa relação que a Eu gente fui tem. lá no Tibete e aí Você foi perdi, lá, tem que voltar. contar dessa experiência de observar a natureza, observar a forma, falando, então,
Acho que da maneira que era antes e da maneira que é hoje, era isso, será? Ah, sim, já sei. É do inconsciente ecológico que a ecopsicologia também nos define. Nós somos também esse inconsciente ecológico. Então, na verdade, é o seguinte: no Tibete eu vi esse ritmo de vida profundamente ligado à natureza. Os nossos povos nativos aqui no Brasil ainda guardam isso. Né? Tem um filme super bonito, A Última Floresta, quem não viu pode ver na Netflix, que foi co-escrito por um cacique Yanomami e mostra um pouco dos valores do grupo e como estão sendo ameaçados também pela nossa civilização, pelos garimpeiros, etc. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós, desse ponto de vista da ecopsicologia, somos também natureza. Nós não somos só pessoa. E quando a gente esquece que é a natureza, a gente adoece. Então, e quando a gente esquece coletivamente, a gente adoece coletivamente. Então, a crise que a gente está atravessando, gravíssima, né, porque a gente colocou em risco, a gente, humanidade, colocou em risco a própria sobrevivência da espécie, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Né? E, então, então, quando a gente esquece isso coletivamente, a gente adoece coletivamente. E a doença é esse esquecimento de que a gente é a natureza. Então, o resgate que a gente precisa fazer, básico, do ponto de vista da ecopsicologia, não é tanto o resgate, por exemplo, da sua relação sua com você, ou sua com a sua mãe, ou com seu pai, ou sua com a sociedade, mas é basicamente, ou fundamentalmente, ou muito mais profunda, a sua relação com a natureza. Porque no nosso corpo a gente guarda, segundo a ecopsicologia, a memória de toda a evolução humana, desde o primeiro ser humano que apareceu e do reino animal que gerou o primeiro ser humano, sabe, das plantas que aquele animal comia, aquilo tudo está na memória das células. Quando a gente fala eu, Carlos Solano, na verdade, eu sou toda essa memória dessa experiência, como cada um de vocês. Cada um de nós é toda a memória da experiência evolutiva. Então, o que a ecopsicologia propõe é o resgate disso de alguma forma, porque, caso contrário, você adoece e morre até. Então, a crise que a gente está atravessando é exatamente esse adoecimento, assim, essa devastação das florestas, a devastação dos biomas, Cerrado, Pantanal, enfim, Mata Atlântica. Aqui no Brasil, a gente vê uma coisa absurda, né? Porque isso está já afetando o clima. A gente sabe, os cientistas avisam, os voadores saem da Amazônia para, enfim, desaguar aqui no Sudeste. Se a floresta desaparecer, a gente não vai ter mais chuva, isso vai virar deserto, isso vai afetar as plantações. Mas existem essas corporações que continuam, né, assim, violentamente devastando, elas não param, né, e poluindo, etc. Então, a nossa sociedade só é capaz de fazer isso porque ela adoeceu nesse aspecto, ela esqueceu que ela é a natureza. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é transformar o egoísmo, que é predominante nessas grandes corporações que devastam, e transformar o egoísta no ego ecológico. E a ecopsicologia ela propõe caminhos. Então, nesse curso de dezembro de Feng Ecopsicologia, eu vou fazer um casamento entre os 8 princípios da ecopsicologia e os 8 setores do Baguá, que essa é uma bússola básica do Feng Shui. Você tem um Baguá por aí, Gabi, para mostrar para o pessoal? E que é usado em vários sistemas de Feng Shui. Na verdade, é um símbolo antigo, composto de 8 trigramas, né, que são. Eu não sei se os trigramas aparecem por aí também. Parecem, né, Gabi? Sim. Uhum. E, Isso. e esses trigramas vêm do período neolítico, é uma bússola que, enfim, as populações usavam nas plantações. Isso é fundamento, esses trigramas são fundamento do I Ching, que é um livro clássico de sabedoria, né, conhecido mundialmente, estudado pelo Jung. Então, esses trigramas fundamentam também algumas escolas de Feng Shui. Tem uma em especial, que é o Feng contemporâneo, que foi criada pelo mestre Lin, também já falecido. Ela associa os trigramas a aspectos da vida, a roda da vida. Você tem nascimento, maturidade, envelhecimento, morte, nascimento, etc.
Mas então, esses 8 setores da vida, eles podem ser associados aos 8 princípios da ecopsicologia. E isso que eu vou fazer nessa minha fala, desse encontro do dia 4 e 5 de dezembro. Mas o primeiro setor do Bagua, que é essa bússola, né, que contém os 8 pilares que sustentam o universo, os 8 trigramas, o primeiro setor é a missão de vida, ou a carreira. Ele é representado por um elemento da natureza que é a água. Então, esse trigrama, a gente entra na roda da vida por esse trigrama, ele representa o nosso nascimento. E a água, nesse caso, ela é a imagem das águas profundas. Certo? Então, quando você nasce, você mergulha nas águas profundas, ou você traz com você essas águas profundas, que representam o seu inconsciente profundo, com seus potenciais, com seus dons, com seu destino. Isso vem junto com você no seu nascimento. Daí que esse trigrama que chama missão de vida, ele é associado às águas profundas. Por quê? A nossa missão de vida é, ao longo da jornada, tornar visível o nosso potencial, os nossos dons, o nosso destino intrínseco, que está nas profundezas das nossas águas. Então, o bebê, o recém-nascido, ele é puro potencial, ele é pura água. Né? Durante a vida, ele vai revelando esse destino. E segundo a ecopsicologia, o princípio que se encaixa com a missão de vida, ou carreira, ou trabalho, mas além de carreira, muito mais do que isso, é missão de vida, é potencial de vida, é dom. Né? Viver é mover o dom, é mover os dons. Né? Então, o primeiro princípio da ecopsicologia é exatamente esse que eu falei. É o inconsciente ecológico, é a gente despertar e entender que, além de uma pessoa que tem potenciais, que traz potenciais hereditários e outros mais, traz dons, traz também um inconsciente ecológico comum a toda a nossa espécie desde o início. Então, essa conexão com a natureza que os povos originários vivem, que o povo do Tibete talvez ainda viva, né? Acredito que sim, em alguns vilarejos, né? Em que alguns outros povos ao longo, espalhados aí pelo globo, vivem, representa a saúde, porque representa um inconsciente ecológico expresso. Quando a Dona Francisca acorda e faz uma oração ao nascer do sol, quando ela celebra o ritmo da vida, abraça o pão, abençoa o pão, quando ela joga flores na casa, então, na verdade, ela está, de uma certa forma, se alinhando com esse inconsciente ecológico, ela está, de uma certa forma, dialogando com o ritmo do dia, com o ritmo da natureza ao longo do dia, celebrando, reverenciando, honrando esse ritmo com as flores, com o canto, com a bênção, com a boa ação, com ao abençoar. Né? Então, isso é claro que a ecopsicologia não propõe que você retorne a uma condição pré-industrial. Muito pelo contrário, ela faz questão de frisar que ela é a favor das conquistas industriais, das melhorias que a era industrial trouxe para a nossa vida, inclusive essa possibilidade da gente estar aqui reunido, conversando, pessoas aqui de várias cidades diferentes do Brasil, e a gente pode fazer esse chá tranquilamente. Né? Mas a questão é, apesar disso, ou independente disso, a gente tem que abrir um espaço para que a gente possa resgatar esses recursos. Tem uma palavra, são os recursos, vou pegar a palavra exata aqui para passar para vocês. Os registros evolutivos. O nosso inconsciente ecológico, ele guarda registros evolutivos. Do ponto de vista do Feng, as nossas águas profundas, nosso inconsciente, guarda nossos dons pessoais. Do ponto de vista da ecopsicologia, o nosso inconsciente, que é ecológico, guarda registros evolutivos. O que é o registro evolutivo e como que ele pode ser acordado? Por exemplo, eu citei o exemplo da Dona Francisca, que é um exemplo próximo das nossas vidas, mas a ecopsicologia propõe, por exemplo, caminhadas por paisagens naturais de muito preservadas, de muita exuberância. Mas se você não pode sair para uma paisagem natural, exuberante, você pode ir para o parque da sua cidade. Você pode ir talvez para uma praça da sua cidade, sentar debaixo de uma árvore, de uma bela árvore. Talvez isso já comece a provocar o despertar
desses registros evolutivos, eles são desse inconsciente ecológico, dessa reverência pelo meio ambiente que nos cerca e que nos fundamenta, né? O Dr. Marco Aurélio, que é o presidente do Instituto, o diretor do Instituto de Ecopsicologia aqui do Brasil, ele fala, olha, digamos que você fica sabendo agora que 1/5 do Pantanal foi queimado agora, recentemente. Como é que você reage? Como você reage a essa notícia, sabendo que o Pantanal está sendo queimado? Eu não sei quantas cidades de São Paulo são devastadas por dia na Amazônia. Poxa, isso dói. Se você tem um mínimo de sensibilidade, isso dói. Dói porque o seu inconsciente ecológico responde, né? E qual a contribuição que a gente pode fazer? A gente não pode ir lá na Amazônia impedir um trator, né? Mas a gente, como célula da humanidade, a gente pode despertar em nós esse inconsciente ecológico, no nosso ritmo de vida, esse inconsciente ecológico. Ele é despertado nesses momentos de contato com a grandeza da natureza, com a beleza da natureza, que nos tornam maiores do que nós mesmos, que promove um senso de elevação, de ampliação. Todo mundo deve ter sentido isso ao ver um pôr do sol, ou caminhar por um lugar de beleza natural muito grande, ou por um jardim florido, ou quando recebeu uma flor maravilhosa, né? Cheirou aquela flor, o perfume daquela flor. Então aquilo te eleva, te tira do inconsciente pessoal, né? Mas te coloca mais próximo do inconsciente ecológico, que guarda um potencial muitíssimo necessário para que a gente possa fazer a travessia também, nesse momento. E você faz isso vivendo numa chácara, né, Gabi? Conta pra gente um pouquinho disso. Nossa, isso tem tudo a ver com o Feng Shui, porque o Feng Shui ele é a observação da natureza, né? E se pensando assim no céu e na terra, né? Se a água corre na terra, o vento corre no céu, então acho que tem tudo a ver com esse olhar para fora mesmo, para a gente trazer de alguma forma essa natureza para dentro. Mas pelo que eu estou entendendo, eu não conhecia esse termo também. Eu até comentei com o Carlos, nossa, Carlos, eu não conhecia esse termo, mas assim, eu vivo isso já. Isso para mim é tipo, tá. Sabe quando eu li, vi alguns vídeos e falei, beleza, tô ligada. Justamente por isso, porque eu tenho esse privilégio de viver em chácara desde que eu nasci, então eu tenho 32 anos, eu sempre vivi aqui e eu moro no mesmo bairro, né? Então eu fui mudando, assim, mudei de casa algumas vezes. Hoje casada, né? A gente construiu nossa casa no bairro também, então. E para mim sempre foi muito natural, na verdade, isso tudo. Tanto é que quando eu era criança, eu sempre fui muito intuitiva, muito sensitiva, eu sentia muitas coisas, então eu lembro de sentir às vezes medo, de não ver coisas, mas sabe aquela sentir presenças mesmo. Eu nunca soube muito bem como lidar com isso. E conforme eu fui crescendo, eu acho que foi melhorando. Quando eu fiquei adolescente, eu lembro que piorou um pouco, porque eu acho que voltou, e aí eu não sabia exatamente o que era. E aí, depois de uma crise existencial, contando um pouquinho da história, né? Em 2012, eu me formei em publicidade e propaganda. E aí eu entrei numa crise existencial, assim, de quem eu sou, o que eu vou fazer da vida. Porque parece que eu estava vendendo uma coisa que eu não acreditava, embora eu gostasse da comunicação em si, né? Essa coisa de pensar na propaganda, enfim. E aí a vida me levou para Chapada dos Veadeiros. E é muito potente, né, quando a gente vai para esses lugares na natureza, o quanto esses lugares eles nos tocam mesmo. E o quanto eles falam com a gente. E aí eu fiquei 9 meses lá, morando lá, em Alto Paraíso, e parece que foi lá que tudo começou a acontecer mesmo. De eu me conectar, de eu entender o que era energia, né? Descobrir o Qi, enfim. Aí foi quando eu voltei, eu engravidei, que eu descobri o Feng Shui mesmo. De fato, ali comecei a estudar. Mas, assim, eu acho que isso que o Carlos falou, que às vezes acontece, sei lá, uma queimada em algum lugar, mesmo que conscientemente eu não sinta, inconscientemente aquilo de alguma forma, né? Porque está nos nossos registros. Então, isso eu aprendi hoje também com o Carlos, eu não tinha essa informação. E eu acho que tem tudo a ver com a área da missão mesmo, né? Com esse mergulho interno para dentro. E, bom, e estando aqui, para mim é um pouco fácil falar, né? Porque para mim é o meu dia a dia, assim, então as árvores ao redor, essa conexão, eu percebo que faz toda a diferença para o meu trabalho mesmo. Inclusive, acho que nas últimas aulas aí,
eu estava dando, eu estava falando para os alunos a minha maneira de fazer, né? Que é legal a gente fazer, cada um encontrar a sua maneira. Mas a minha maneira é, por exemplo, quando eu vou fazer uma consultoria, eu pego papel, aí eu vou, sento em algum lugar, vou para a grama, vou embaixo da árvore, escrevo. Eu não funciono no computador. Eu preciso desse momento, aí depois eu vou para o computador para estruturar. E aí, de alguma forma, eu acho que a gente já sabe dessas coisas. Então, eu vejo o curso em si que vai acontecer, essa conversa mesmo, como um resgate, né? Como uma lembrança. Ah, tá, eu já vi isso, eu já sei, tá dentro de mim. E aí parece que a hora que chega a informação traz clareza. E eu acho que o mais importante é como a gente consegue fazer isso, ter essa aproximação com a natureza no nosso dia a dia, né? Porque também não é porque eu moro aqui, tem outras pessoas que moram no bairro e que não tem conexão, né? Que queima plástico aqui, às vezes direto em fogueira, o pessoal queima plástico junto com os orgânicos, não, junto com as folhas, enfim. Aqui a gente não tem reciclagem, então não tem coleta, não passa, na verdade, a coleta aqui, então eu junto e vou levar na coleta. Mas então são pequenas coisinhas que eu acho que a gente tem que pensar assim, no dia a dia e tentar tangibilizar também. De que, o que eu posso fazer hoje para eu me aproximar e para eu me sentir parte, e mesmo se eu não estiver nessa condição, mesmo se eu estiver em um apartamento, por exemplo, né? E aí entra assim, o Feng Shui de novo, que é trazer esses 5 elementos, né, para dentro da casa: a água, a madeira, a terra, o fogo, né, o metal. E então, nossa, vai ser imperdível, gente, esse evento em dezembro. Já fiz minha inscrição do Carlos. Oba! Então, Gabi, uma forma de, eu penso que vivenciar, de abrir esse inconsciente ecológico, né, que é o que pode trazer saúde, é o que pode resgatar um pouco de sanidade para nesse momento que a gente está vivendo, é trazer a consciência da ecovila para nós, para o nosso dia a dia, né? É viver um pouco mais ecologicamente no dia a dia. Isso que você faz. Para quem mora em apartamento pode fazer, pode separar o lixo, né? Pode reciclar o lixo, né? Pode consumir menos, porque é um eixo muito complicado, é o do consumismo e o do lixo, do descarte, né? Então, e se a gente consegue trabalhar esse eixo com mais consciência, consumir menos, e consumismo é consumir o que você não precisa, né? Consumir a gente tem que consumir, mas assim, mas é o que você não precisa, aquilo que é um excesso no seu movimento, né? E o descarte, como que você descarta as coisas que não te servem mais? Então esse eixo é importante também considerar. Tem uma coisa, um conceito muito interessante da ecopsicologia, que é do micro e do macro. Eu vou falar disso em dezembro, né? Porque o nosso ego ecológico ele se nutre do micro e não do macro. Essa ideia do patriarcado, né, assim, do crescimento infinito, né? As empresas têm que crescer sempre mais, tem que dar lucro mais, cada ano mais lucro, mais lucro. As cidades têm que crescer mais, os prédios têm que ser cada vez mais altos, mais, quer dizer, essa cultura do excesso, do mais, ela destrói o ego ecológico. É a cultura do egoísmo, né? Segundo a ecopsicologia. O nosso ego ecológico, ele gosta do menos. O negócio é ser pequeno, né? Então, ele se sente bem numa comunidade menor, naquelas pessoas conhecidas, queridas, mais do que numa mega cidade que você não conhece ninguém, por exemplo, né? Ele se sente bem numa casinha que tem escala humana, ou num prédio mais baixo, que está dentro da escala humana. Você chega na rua de escada, tá, se não precisar, se não puder pegar o elevador, você desce, a escada está próximo, está fácil de chegar na rua, numa emergência, né? Mais do que num prédio de 50 andares, você entende? Então, esse excesso, esse macro, ele destrói o ego ecológico. E o nosso ego ecológico é também resgatado pelo exercício do menos, que é o exercício da simplicidade, que é o exercício da felicidade. Segundo a dona Francisca, para ela, a felicidade rima com simplicidade, né? Bom, Gabi, eu acho que a gente está chegando assim, mais ou menos na hora da sobremesa, não está, não? O que você acha? Bem, Gabi, seu microfone está fechado. Eu fecho por conta dos ruídos, tô com um bebê aqui, gente.
Antes do ouvirem o chorinho. Não, deixa o chorinho, não faz parte. É, Então, eu acho que a gente está chegando na hora da sobremesa, você não acha? estamos chegando na hora da sobremesa, exatamente. É quase Ah, 5 já. aham. Então, eu E tenho a um pé de sobremesa? moleque aqui, gente, alguém aceita? É É, rapadura e amendoim, só. Isso também é super mineiro, né? Não podia deixar de ter essa sobremesinha aqui pra gente. Olha. que delícia. Então, E a então, sobremesa, eu gostaria, Carlos, que você falasse mais sobre a vivência em si que vai acontecer, né? Que vai ser nos dias 4 então, 5 de isso. setembro. De dezembro, então. A partir desse contato com a Sofia Batalha, que é uma professora de Feng, designer de formação, escritora, uma pessoa com muito conteúdo, muito profunda. Ela coordena o curso de Feng Shui simbólico no Instituto Macrobiótico de Portugal, e agora ela está com um curso novo, que eu penso que é esse que você está fazendo, né, Gabi? Não sei. Mas, enfim, a Sofia que trouxe para nós essa ideia da ecopsicologia, porque ela fez um curso de ecopsicologia no Instituto dos Estados Unidos, ela é portuguesa, mora em Portugal, e ela participou no nosso seminário de Feng Shui em 2018, depois participou novamente em 2020 e vai fazer uma presença, vai ter uma presença marcante nesse encontro de dezembro. Eu a convidei exatamente para a gente pudesse expandir o nosso olhar, porque normalmente as pessoas que lidam com Feng Shui, elas focam muito a própria casa. Tá certo, tudo começa com você, tudo começa em casa. Mas eu penso que no momento que a gente vive, a gente tem que cada vez mais expandir esse olhar da nossa morada pessoal para as outras casas que nós habitamos, para as paisagens, para as cidades, para o planeta, né? Para o nosso corpo, que é uma casa fundamental que transita, interliga todas as outras através dos sentidos, das percepções, das ações. Então, nesse curso, eu convidei, tem 8 professores de vários países. Temos 2 professoras de Portugal, uma da Austrália, um dos Estados Unidos, 4 do Brasil, sendo que um deles é uma liderança indígena do grupo Pataxó, o Araçari Pataxó, que discursa super bem. Então, a gente tem temas muito importantes que vão nos ajudar a fazer esse caminho do ego pessoal, né, ao ego ecológico. Né? Espero que cada um possa abrir um pouquinho a nossa visão. Então, rapidamente, o Araçari vai falar da Mãe Terra, seus elementos e a cura. A Sofia Batalha vai falar da ecopsicologia, especialmente ela vai ter um tempo maior, vai propor uma vivência com o grupo. Nós temos a Mônica, que é professora da Escola Nacional de Feng Shui de Portugal, vai falar do poder do lugar, como transformar a nossa casa num lugar de poder, num lugar sagrado. Ela pesquisa, ela tem essa pesquisa sobre lugares sagrados, muito interessante. Nós temos o Tony Bax, que é um paisagista lá do sul do país, que vai trazer o neuropaisagismo, né? Como você pode reconectar com a Terra através do neuropaisagismo, através das sensações, das percepções. Nós temos a Cláudia na Austrália, que vai fazer um paralelo entre Feng Shui e cidades em transição, que é um movimento que é pouco conhecido no Brasil, mas que tem a proposta de fazer pontes, tornar cidades modernas um pouco mais sustentáveis, através de vários recursos, de várias ideias. É um trabalho super bacana, e ela é uma mentora desse trabalho, uma facilitadora na Austrália, e ela vai fazer uma ponte com o Feng Shui. Né? Eu vou falar dos 8 princípios da ecopsicologia relacionando aos 8 setores do Bagua. Mas quem... nós temos a Karen dos Estados Unidos, que é uma professora, escritora muito conhecida nos Estados Unidos na área do Feng Shui, muito ativa. Ela vai falar do Feng Shui e diálogos com o jardim, que é a nossa casa mais imediata. Né? Saiu de casa, você tem o jardim. Mesmo que não seja o jardim da sua rua, é o jardim do seu prédio. É o jardim da casa, que você não mora em casa, você mora em apartamento, você tem o jardim do seu prédio, ou você tem o jardim da rua, né? A árvore da rua, etc. Mas o jardim como uma casa que merece ser considerada e com a qual a gente pode dialogar. Então, eu acho que eu citei todos, talvez, mas então o evento está muito rico. Né? A gente vai ter um concerto, Nando, que é um filósofo, musicista, vai apresentar um concerto contemplativo da natureza no final. A gente está com um evento muito rico. Espero que vocês possam participar. Quem quiser participar, dá um toque na Gabi, que ela me procura nas redes sociais, né? carlos.solano.arquiteto no Instagram, e aí eu passo o contato da Andréia, que é a nossa produtora, que aí passa as informações para vocês, tá bom? O evento está muito, muito, muito rico. É uma oportunidade.
Ah, e o meu livro, Feng Shui, esse que a Gabi mostrou, ele está em promoção por conta do evento. Quando a gente lança um evento de Feng, normalmente a gente coloca o livro em promoção para poder facilitar a aquisição pelo público em geral, estimular a aquisição, para que as pessoas se preparem de alguma forma para o evento ou que possam, depois do evento, continuar lendo. Esse livro ele foi feito com o sentido de ser um livro de consulta, tá certo? Então você não precisa de ler do começo ao fim, você pode ir em pontos especiais que te interessam, a escola da forma, o estudo da paisagem, o paisagismo, a casa, cada ambiente da casa é apresentado de uma forma detalhada, depois a escola do chapéu negro, a escola contemporânea, o Basai, que é essa escola que a Gabi contou. Então, ele vai mostrando as várias escolas, os vários sistemas, e você pode pesquisar e consultar à medida do seu interesse. Ele está em promoção com super desconto, então é só fazer contato com a gente também, e a gente passa o e-mail da pessoa que faz a distribuição do livro. É super simples também. Bom, da minha parte é isso, Gabi. Eu acho que eu quero agradecer a você pelo convite, né, do chá. Quero agradecer a todos vocês que participaram tão atentamente. A gente vai observando os rostos, né, todo mundo assim tão presente. Né? Obrigado pela presença, né? Dona Francisca fala que não tem presente maior do que a presença. Né? O presente maior que a gente pode ofertar para alguém é a nossa presença ali, né? Escuta, né? Então, obrigado pela escuta, né? Bem-vindo, se vocês puderem participar do nosso encontro. Ele vai ficar disponível ainda uma semana online. Então, mesmo que você não possa participar no dia 4 e 5, é um sábado de manhã e de tarde e um domingo de manhã. Você pode depois assistindo ao longo da semana. E quem participou pode rever também ao longo da semana. Né? É isso, então. Muito feliz, Aí, Gabi, com essa prosa. Né? E da minha tá, parte, até o próximo chá contigo. tá. Mas antes da gente finalizar, concluir mesmo, eu vou tirar uma carta. Eu tenho é uma carta, na verdade, que representa um animal de poder, já que a gente está falando de ecopsicologia, a gente está falando de natureza. Eu acho que os E é, animais, né, tem tudo sim, a a ver com a ecopsicologia valoriza muito as culturas tradicionais. É uma outra forma de resgate também desse olhar, né, do xamanismo tradicional, as culturas tradicionais, entender como elas se relacionam com a natureza. Então, esse baralho tem tudo a ver. isso. E aí já caiu uma carta aqui, que é o Puma. Então, uma carta bem forte, né? Acho que só de olhar para ele já traz, assim, força, né? E esse baralho, que é um livro, então, de cartas xamânicas, ele tem uma maneira muito poética de trazer a mensagem. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Como uma forma de fazer esse fechamento mesmo, né? De informação. E aí o Puma, ele fala de liderança. Então, Puma, rei e líder, de formas felinas e suaves. Olha o yin e o yang, né? Toque o meu coração com a sua coragem e só depois faça soar o alerta. Que eu possa liderar com sabedoria, brilho, verdade e justiça. Que eu possa imitar o espírito da força que eu vejo em você. E aí, só um resuminho, então, da carta. Tem bastante coisa, mas deixa eu ver aqui a parte que eu vou colocar aqui. Se você tirou a carta do Puma, isso significa que você precisa rever as suas crenças e reavaliar os seus objetivos. Se o Puma apareceu em seus sonhos, isso é prenúncio de que é chegada a hora de seguir as suas próprias convicções e de se deixar levar para onde o seu coração o conduz. Pode ser que os outros o sigam, e então as lições serão ainda mais produtivas. Talvez você precise descobrir que seus planos podem incluir uma ninhada de filhotes que desejam partilhar seus sonhos e ser iguais a vocês. Caso você já seja um líder, isso pode ser um sinal de que é tempo de enxotar os filhotes da caverna e liberá-los de sua influência. Se você pertencer ao totem do Puma, será considerado o rei da montanha, mas em contrapartida, não poderá expor ao mundo o seu lado mais sensível, pois as armadilhas do caminho são muitas, mas os prêmios sempre são recompensadores. Então fica essa mensagem do Puma, né, esse animal de poder. Gabi, só complementando, então, assim, me ocorreu que o Puma é muito
um arquétipo do masculino, né? A liderança, o poder, é um animal forte, potente, né? Sim, Feroz às vezes, né? Mas a sugestão é que esse puma escute o coração, que é o feminino, resgate o feminino, que é bem exato, uma das exatamente, propostas da ecopsicologia, um dos princípios, né? Deixar um exato. pouco essa cultura do patriarcado e ouvir e propor e trabalhar e investir no resgate do cuidado, que é o Isso. feminino arquetípico, né? Bacana, acho que isso faz uma síntese bem bonita, É, né? eu acho que é como se já tivesse assim, a força já tá aí, já tá tudo pronto, tá tudo preparado. Agora é seguir esse coração, lembrar de ser líder, assim, que a gente está influenciando outras pessoas, cada um de nós, e seguir. Tipo, é a hora de agir, não dá mais para ficar esperando, né? Mas agir com o coração, com a intuição, com o in. Então é isso, Maravilha, Gabi. gente. Muito obrigada, Carlos, pela troca, pela prosa. A gente se vê em breve Obrigado. aqui no fluxo do vento Isso. da água. Ok. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos. Até.